Olá, tudo bem? Eu quero explicar com muita clareza como funciona uma operação institucional de grande porte. Porque ativos desse tamanho, principalmente fazendas, fábricas, ativos industriais, madeira, agroindústria ou ativos em recuperação judicial, não são vendidos em classificados, não são vendidos em anúncios. E também não são vendidos simplesmente procurando comprador no mercado comum. Ativos desse nível são trabalhados dentro de um ambiente restrito, profissional e institucional, normalmente através de banco de investimento. E é exatamente assim que a Invest Agro Solo Forte trabalha em conjunto com a Chatsworth Securities. Quando falamos de ativos de centenas de milhões ou até bilhões de reais, estamos falando de outro nível de negociação. O comprador não aparece por curiosidade, ele não está brincando, ele já existe, ele já está no Brasil e ele já tem capital disponível para investir. Estamos falando de fundos internacionais, family offices e grupos empresariais globais. São investidores com capital legalizado, estruturado, muitas vezes já internalizado no país, e que hoje mantém parte relevante desse capital em renda financeira, aproveitando a taxa Selic elevada. O objetivo final desses grupos é migrar capital para ativos reais, terra produtiva, madeira, agroindústria, plataformas industriais, ativos com lastro físico. Por isso é importante deixar muito claro, nós não trabalhamos com especulação, não trabalhamos com aventura e não trabalhamos com comprador imaginário. A estrutura existe porque há uma carteira institucional de compradores globais, reais, com capacidade financeira, interesse e perfil para a aquisição de grandes ativos no Brasil. Mas esses investidores não compram de forma informal. Eles não saem enviando prova de fundos diretamente para proprietário. Eles não fazem negociação de corredor. Eles não fazem carta de intenção sem estrutura. Eles compram através de banco com processo jurídico, técnico, auditado e profissional. O papel da Chatsworth Securities como banco de investimento internacional é conduzir a operação dentro desse padrão institucional. E o papel da Invest Agro Solo Forte é estruturar o ativo, organizar as informações, alinhar a tese, preparar a documentação e posicionar o ativo corretamente diante da carteira premium de investidores. Ou seja, primeiro se estrutura, depois se apresenta, depois se recebe proposta, depois se faz due diligence e só então se avança para o fechamento. O banco trabalha com contrato de 1 ano para venda sem exclusividade. Isso significa que o proprietário não fica preso, ele pode vender a fazenda, a fábrica ou o ativo para outros compradores durante esse período. Mas dentro da carteira institucional da Chatsworth e da Invest Agro Solo Forte, o processo segue de forma organizada, protegida e profissional. Porque compradores desse nível exigem segurança, exigem documentação, exigem governança, exigem jurídico forte, exigem clareza sobre passivos, garantias, licenças, contratos, matrícula, ambiental, fiscal, trabalhista e operacional. No caso de ativos em recuperação judicial, como fábricas, madeira, agroindústrias ou estruturas produtivas complexas, o cuidado é ainda maior. A operação precisa envolver equipe jurídica especializada. O banco atua junto com a equipe jurídica do proprietário, da empresa ou da fábrica. Também pode atuar em alinhamento com administradores judiciais, credores, consultores e demais partes envolvidas no processo. O objetivo é simples: deixar o ativo seguro, compreensível e apto para investidores institucionais. Porque nenhum fundo sério compra problema escondido, ele compra oportunidade bem estruturada. Por isso existe um custo mensal de estruturação. Para ativos em recuperação judicial, o banco cobra honorários mensais de R$60 mil quando já existe equipe jurídica do proprietário para trabalhar em conjunto. Esse valor cobre a atuação da equipe jurídica do banco, organização documental, estruturação da operação, preparação para due diligence e entrada no roadshow privado. Agora, se o proprietário ou a empresa não possuir equipe jurídica própria, o custo total mensal é de R$120 mil. Nesse caso, a estrutura precisa ser mais completa, porque o banco assume uma carga maior de organização, análise e coordenação jurídica. Esse valor é cobrado mensalmente até a venda do ativo. E é importante reforçar, isso não é pagamento para promessa, isso não é pagamento para achar comprador, isso é honorário técnico de estruturação.
porque uma operação de bilhões não se improvisa. Ela precisa ser preparada, ela precisa ser organizada, ela precisa ser defendida juridicamente. E precisa chegar ao investidor com padrão internacional. Depois da estruturação, o ativo entra no roadshow privado. Esse roadshow não é anúncio público. Não é divulgação aberta, não é exposição em portal, é uma apresentação restrita dentro de um ambiente premium para investidores já mapeados, já conhecidos e com perfil real de aquisição. A partir daí, surgem as propostas formais, as LOIs, a due diligence e o closing da operação. A remuneração do banco na venda é por success fee, ou seja, comissão de sucesso. A Chatsworth trabalha com 6% sobre o valor final da venda. Isso alinha totalmente os interesses. Quanto maior for o valor da venda, melhor para o proprietário, melhor para o banco e melhor para todos os envolvidos. Por isso, o objetivo nunca é vender rápido de qualquer jeito. O objetivo é vender bem, com segurança, com governança e pelo maior valor possível dentro do mercado institucional. Então, para resumir, grandes ativos não são vendidos como imóveis comuns. Eles são estruturados, são protegidos, são preparados e são apresentados dentro de uma carteira institucional de compradores globais. Esse é o trabalho da Invest Agro Solo Forte junto com a Chatsworth Securities. Ativos sérios, compradores reais, capital global, processo profissional, sem especulação. Para conhecer mais, acesse chatsworthgroup.com e investagrosoloforte.com.br. Invest Agro Solo Forte, estruturação profissional para grandes ativos no Brasil.